Olá, boa noite. Estamos começando com um pouquinho de atraso a nossa live de toda semana que nós fazemos pelo Instituto Intrépides. Sou o professor Rui, vice-presidente do Instituto Intrépides. Estou aqui juntamente com a professora Cirlei, que é presidente do Instituto Intrépides. Além disso, é professora de oratória já há mais de 30 anos, palestrante, analista comportamental. E estamos aqui numa sequência de lives começadas ainda no final de março por conta também do distanciamento social que nós estamos vivendo, falando de vários temas relacionados à pandemia, ao trabalho home office e muitos outros temas que vocês podem conferir no nosso canal no YouTube, ver lá os conteúdos que nós trabalhamos. E inclusive, como nós conversamos na semana passada, alguns dos temas que nós já vimos tratando desde o começo dessa pandemia estão sendo retomados hoje, E desde lá o começo, nós vimos falando, uma frase que vocês talvez tenham ouvido já em outras situações, em outros momentos, que a vida nunca mais será a mesma, E o título da live de hoje começa exatamente com essa afirmação: a vida nunca mais será a mesma. Isso nós estamos falando desde lá do começo de março, seja nas nossas lives, seja nas lives em parceria, tanto com a Glória da Contrec, como com a Edna Souza, com a Pacificare, e outras pessoas com as quais nós fomos conversando aos poucos, Dá uma boa noite para Dani Blanc, para Michelle Hope, que acabaram de acessar, dando uma boa noite para nós aí. E hoje a nossa live é falar sobre liderança. Nós falamos que esse novo normal, essa situação que nós vamos viver depois que tudo isso passar, que não tem como nós voltarmos ao que era antes, E a ideia é que nós pensemos, tudo bem, como é que vai ser daqui para frente? Boa noite, professora Cirlei. Boa noite, professor Rui, boa noite a todos e todas que estão aí chegando. Chegou agora a Eula. Boa noite, Eula. É um prazer muito grande estar aqui com vocês na nossa live da semana e falando de um tema que vem numa sequência lógica. E eu quero mostrar para vocês as nossas meninas. Lembram delas? De onde que elas estão vindo? Elas estão vindo daquela semente que nós iniciamos lá na primeira live, onde nós conversamos sobre o quanto somos potência e o quanto precisamos treinar essa potência para se transformar em um ato. E o nosso ato aqui, a nossa potência que já se transformou em um ato, cresce desesperadamente. Já vamos ter que pensar em uma outra opção de espaço para dar mais condições e para criar mais possibilidade de desenvolvimento para esses seres aí, que no caso está representando todos nós. Todos nós, quando temos um espaço apropriado, quando temos nutrientes, condições apropriadas, relações apropriadas, nós nos desenvolvemos. E na primeira live nós falamos sobre a importância da inteligência emocional, do quanto é importante treinarmos essa inteligência emocional, do quanto é necessário nesse novo momento e no momento novo que vai vir depois, a gente adquirir essa capacidade de ser inteligente emocionalmente. Na segunda live nós falamos sobre a importância, não é, professor, que é uma característica da inteligência emocional, que é a capacidade de se tornar resiliente. A capacidade de treinar essa resiliência para que possamos, através de momentos de muitas adversidades, como estamos vivendo hoje, conseguirmos condições apropriadas para passar por esses momentos dolorosos, tristes, principalmente que enfraquece, que desencoraja, mas ao mesmo tempo fortalece, motiva e encoraja. E hoje nós vamos falar sobre a importância da liderança nesse novo começo, nesse novo normal que está aparecendo, mas que ainda não se faz presente, mas que já é uma realidade quando pensamos que estamos querendo retornar às nossas vidas, às nossas rotinas,
e algumas situações que estamos presenciando que beira até o absurdo, de pessoas desesperadas emocionalmente, de pessoas desequilibradas emocionalmente, praticando atos indignos da humanidade para esse momento, contra pessoas que estão só buscando proteger a nossa saúde, a nossa vida. Então são absurdos, que nós vamos contar alguns casos aqui para vocês, para pontuar o quanto é importante o senso da liderança, do comandar a nossa vida em primeiro lugar, do saber o que estamos fazendo com essa vida, com essa realidade, com essa postura que estamos vivendo. Mas também queremos falar hoje com você, que também lidera alguém, alguma coisa ou um grupo. Às vezes você lidera a sua família, às vezes não, com certeza. Você lidera a sua família, às vezes você lidera uma comunidade, às vezes você lidera uma empresa, às vezes você lidera uma comunidade religiosa. Às vezes você está numa condição de ser um mestre, uma pessoa de referência para o outro que está ao seu lado. Não importa qual é o tipo de liderança que você tem, fica aqui com a gente que você vai aprender o quão é importante pensarmos nesse papel, nesse momento que estamos vivendo. E o quão é importante pensarmos e treinarmos esse papel para essa nova realidade que vai acontecer quando as coisas não voltaram ao normal, mas vai ter um outro normal aí e que nós precisaremos estar prontos para responder às demandas que vão aparecer. Sejam bem-vindos. Isso. Então, numa das nossas lives anteriores, a gente está fazendo agora a nossa chamada segunda temporada de lives do Instituto Intrepid. Numa das nossas lives anteriores, um dos temas tratados foi o compliance. E o que é o compliance? Inclusive para fazer a relação com o que nós vamos tratar hoje a respeito das lideranças e de alguns dos tipos, né, de líder, e com alguns casos que nós vimos, né, desde o começo de março, que nós vamos abordar aqui e fazer uma análise, né, desses mesmos acontecimentos, para nós pensarmos, né, aquilo que o Bertolt Brecht fala num dos seus poemas, que ele fala assim, que na mudança da lua nova, da lua velha para a lua nova carrega uma noite inteira a lua velha nos braços. Ou seja, o momento de transição, ele não significa necessariamente que você tem um ponto de parada e dali para frente tudo é novo. Não, nós vamos construindo, isso é um processo. Algumas coisas ainda nós trazemos daquele normal anterior e nós precisamos aos poucos ir abandonando essas coisas que não vão fazer ou não fazem mais sentido naquilo que nós estamos chamando de novo normal, naquilo que várias pessoas estão chamando de novo normal. Então, a ideia, então, nós conversarmos hoje, para esse momento que nós queremos depois, diferente daquilo que nós tínhamos antes, qual é o tipo de líder que nós pensamos, qual é o tipo de líder que nós imaginamos que seja uma liderança ideal, né? uma liderança, como nós chamamos, liderança assertiva. E para isso nós vamos então partir de alguns casos, nós vamos trazer também aqui a contribuição de alguns pensadores da filosofia, né? Hoje, né, se a gente conseguir e der tempo aí, né, de contribuir, porque às vezes vocês fazem perguntas, a gente pede que vocês mandem perguntas para nós, comentários também, né? A conversa acaba, né, enveredando por um outro rumo e a gente não consegue trabalhar tudo aquilo que nós planejamos. Mas a intenção é trabalhar como que o conceito de virtude de Aristóteles ajuda na construção, na formação desse novo líder, né, do próprio Kant e, por fim, de Sartre, que é um filósofo do século XX. E para nós darmos continuidade a essa discussão, eu gostaria que a professora Shirley fizesse um comentário a respeito do que é o líder e do que é o chefe. Líder e chefe são as mesmas coisas ou tem diferença ou é só uma questão de nomenclatura? Não, tem diferença. Pode ser que um chefe seja um excelente líder, mas não necessariamente todos os chefes são líderes. Aliás, e nem pelo fato de você ter assumido uma função de chefia, você necessariamente já tem e já desenvolve a sua capacidade de liderança. E tem muitas pessoas que lideram e são chefes, mas que dentro de um grupo tem uma pessoa ali que lidera mais do que
do que os dois juntos, o líder e o chefe. Então é muito complexo. Por quê? Porque o fato de ganharmos uma função de chefia, de coordenador, de líder, não necessariamente nós estamos aptos e preparados para assumir essa condição de liderança. Então vamos pensar o que é uma liderança. A sociedade, ela é organizada, e ela está organizada, ela precisa de uma organização, e aí para se tornar uma sociedade civilizada. Então regras, estruturas, departamentos, leis, e situações mesmo do nosso dia a dia, de regras pessoais, de regras que se estabelece para o bom convívio da sociedade. Então, regras são importantes. Aí nós pensamos o quê? O líder é aquele que organiza e comanda essa estrutura, essa sociedade. Então, tem vários tipos de líderes, professor. Uhum. Nós temos o primeiro líder que nós encontramos, está dentro da nossa casa. É o pai e a mãe. Ou o pai, ou a mãe e o pai junto tem que exercer esse papel de liderança. Alguém aqui já presenciou ou está presenciando uma família onde um desses alicerces, dessa base, é destituída, a confusão que cria dentro de uma família? Quanto de referência nós perdemos quando nós, por algum motivo, nós temos essas estruturas abaladas ou destruídas? Então é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Então nosso primeiro líder é o nosso pai e a nossa mãe. É aí que nós treinamos o que significa respeitar uma autoridade, respeitar um líder, respeitar alguém que comanda, alguém que orienta, alguém que ensina, alguém que treina. E nós vamos voltar a falar sobre isso lá quando estivermos falando sobre a importância do papel da liderança assertiva. Então, outro momento importante que a gente visualiza esse poder e treina esse poder da liderança é na escola. Aqueles professores que vocês provavelmente tenham ou já tiveram, ele não precisava mandar, ele não precisava comandar, ele não precisava gritar. Ele tinha uma autoridade sobre a turma. E quem hoje lida, nós temos aqui algumas pessoas que são professoras, inclusive uma grande líder aqui, a Dani, que coordena lá um grupo de pessoas, de professores. Então ela pode dizer para a gente, ajudar a gente a compor isso. O quanto é importante um professor que sabe liderar, que sabe comandar uma turma, que sabe organizar essa turma. É uma turma que flui, é uma turma que produz, é uma turma que não tem problema, que não tem dificuldade. Então olha a importância que tem esse papel da liderança dentro de uma escola. E às vezes nós temos pessoas de dentro da escola, alunos dentro da escola que também são lideranças, já estão treinando as suas capacidades de liderança. E isso é fundamental. Depois, um outro momento importante que nós temos e vivemos é a igreja. E aqui, qualquer denominação, nós não estamos falando de A, B ou C, mas nós temos os líderes religiosos, aqueles mestres que nos ensinam muito a nos organizarmos, a pensarmos o nosso eu, a pensarmos a nossa fé. Olha como é importante. E nós temos depois o líder dentro de uma instituição, dentro de uma organização, de uma empresa. Aquele líder que ensina como nós devemos executar as atividades, o nosso trabalho. Aquele líder que impulsiona o seu time a avançar, a crescer. Aquele que ensina e treina o seu time para ser os melhores, a vestir a camisa da empresa, a ser melhor do que ontem e muito melhor ainda, juntos em prol dos objetivos comuns desse time, dessa equipe. Olha como é importante o papel de líder. Mas aí eu pergunto para você, professor, e para vocês que estão aí em casa, por que 44% das pessoas hoje, segundo pesquisas, estão pedindo demissão por causa do líder ou do chefe? Entenderam qual é a diferença entre um líder e um chefe? Dessas 44% de um estudo realizado, 60% questiona a falta de autoridade do líder, a forma como ele lidera de forma agressiva, autoritária, aonde ele não sente confortável de estar sob o comando de uma pessoa violenta,
que usa de alguns abusos, como assédio moral, assédio sexual, em cima de um grupo de pessoas que ele deveria comandar. E aí nós podemos fazer o reverso. Aquele líder religioso que você colocava toda a fé e que quebrou a sua confiança. Aquele professor que na escola não exercia o seu poder de liderança e perseguiu você e acabou se tornando uma referência negativa de líder. Aquele pai, aquela mãe que por algum motivo tornou a família ausente dessa autoridade, dessa presença. Então, se a gente fizer o caminho de ida, né, professor, e o caminho de volta, vocês já vão entender o que significa ser um chefe e o que significa ser um líder, uma liderança. Qualquer dúvida, estamos aqui. Manda dicas, manda pergunta, manda questões aqui para nós. Professor, o que a filosofia fala para nós sobre essa diferença entre liderar e chefiar? Então, ainda sobre essas características do líder, né? Uma certa vez, assistindo uma palestra, a pessoa falando sobre que tipos de liderança dizia o seguinte, que o chefe manda, o líder comanda. E faz toda a diferença. Quer dizer, a ideia é assim, o chefe manda os outros fazerem, mas ele não se envolve, né? Quando eu comando, eu estou junto, né? Eu divido as responsabilidades. Digamos assim, se tem uma guerra, eu tô junto lá na batalha, né? Para lutar. Quer dizer, eu não mando os outros irem fazer em meu nome, eu vou lá e faço junto. Isso é interessante para nós pensarmos essa diferença entre o líder e o chefe. Oi. Tem mais uma característica, professor, do líder e do chefe. O chefe, eu mando, vocês obedecem. O líder, vamos juntos. Outra característica do chefe, erraram, a culpa é de vocês. É vitória? A responsabilidade é minha. Fazer uso de forma indevida de um trabalho, de forma pessoal, para um trabalho que é de grupo. Tem até um nome, depois eu vou compartilhar com vocês esse tipo de situação. Só para pontuar, professor, que a tua dica é muito interessante. Eu lembrei agora de uma outra situação a partir disso que você falou, professor Sirlei. Não sei se é fato real ou se é só aquelas lendas urbanas que circulam ao redor do futebol, né? Mas dizem que o Vanderlei Luxemburgo, que é um técnico vitorioso no Brasil, né? Ele diz que ele tem a seguinte filosofia: eu ganho, nós empatamos, vocês perdem. Não sei se realmente ele pensa dessa forma, se realmente ele falou, mas alguns chefes são exatamente assim como você falou, né? Na hora dos louros eu estou junto, né? É minha responsabilidade, foi o meu mérito, mas quando perde, não, foram vocês que perderam. Então a gente tem que pensar nessa dimensão, né? E aí, professor, entra mais uma questão que é o seguinte: esse tipo de líder, que não deixa de ser, porque ele exerce uma liderança negativa, que nós habituamos chamar do chefe, ele cria relações tóxicas. E essas relações tóxicas, o que ocorre? Faz com que as pessoas, ao invés de se engajar no trabalho, elas começam a ter uma relação de boicote. Elas começam a sofrer. Elas começam a desenvolver doenças psicossomáticas. Então é muito sério, quando nós discutimos hoje o papel de liderança, nós pontuarmos essas questões que alguns líderes, no papel de chefias, acabam exercendo sobre as pessoas uma relação tóxicas. Relações tóxicas geram traumas. E quando as pessoas conseguem romper essa relação, como pede a demissão, como o estudo mostrou que 44% não consegue sobreviver a esse tipo de relação e vão embora, o que perde não é o líder, nem o chefe, é a empresa. É a empresa que acaba perdendo talentos. E uma coisa que eu sempre converso com os empresários: olhe para os seus líderes. Porque o líder é aquele que é pontuado e é escolhido muitas vezes para exercer um papel para contribuir para o desenvolvimento das pessoas, da gestão. E ao mesmo tempo, essas pessoas que são responsáveis para fazer acontecer um processo adequado de trabalho e que engaje as pessoas, motive as pessoas
para um trabalho em equipe são aquelas que estão causando sérios problemas dentro dessas equipes e criando um constrangimento, uma situação desagradável, tanto para quem está vivendo essas relações tóxicas, quanto para todo o projeto dessa equipe, projeto coletivo, e principalmente prejudicando inclusive as empresas. O Moisés Pimenta, que é um ex-aluno do Arnaldo Busato, comenta assim: professora, a senhora está descrevendo um professor que eu tive. E eu diria o seguinte, Moisés. Ai, coitadinho do professor. Tem um pensamento do Sartre, né, que é um dos filósofos que a gente vai trazer para essa nossa conversa hoje, que ele diz assim, que o problema não é o que os outros fazem com você, mas é o que você faz com o que os outros fazem com você. Né? Então, assim, tudo na nossa vida, todas as nossas relações, elas são momentos de aprendizagem, momentos de crescimento, porque depende muito de como eu me relaciono com esses fatos, com esses acontecimentos. Tá? E uma outra coisa que eu gostaria de falar também, para falar dessa questão dos relacionamentos, né? Existe uma fala comum entre as pessoas que trabalham com contratação de pessoas com recursos humanos, que diziam que as pessoas são contratadas pela competência técnica, pela competência profissional, mas elas são, na maioria das vezes, demitidas não por conta da sua competência, mas dos problemas de relacionamento que elas acabam desenvolvendo no local de trabalho. E aí, isso tem um impacto grande, não somente em quem é comandado, mas também em quem comanda. Né, professora Sirlene? E eu tenho uma experiência para contar sobre isso. Uma vez nós estávamos fazendo uma consultoria de coaching numa empresa, e uma pessoa, o diretor chegou e disse: professor, eu preciso de uma pessoa assim com essas habilidades, essa competência. Aí eu falei assim, e era um cargo, não é um cargo difícil, mas pela área que ele queria, não seria tão simples assim. Aí eu falei, tá, mas o que aconteceu com a sua coordenadora, com a sua liderança? Professora, ela é a pessoa mais preparada para o cargo. Eu falei, quê? Como assim? Mais preparado para o cargo, preenche todos os critérios. Eu fui ficando cada vez mais bege, né? Passada. E sim, professora, de uma habilidade técnica extremamente importante. E eu, tá, mas e por que você está querendo outra? Porque ninguém suporta a pessoa. Gente, isso é muito triste. Isso é muito triste. Por quê? Porque essa pessoa, ela tem capacidade técnica, ela tem capacidade de resolver o problema daquela empresa, mas ela não sabe resolver um problema dela, que é como lidar com as outras pessoas. Como trabalhar o seu comportamento. E aí vocês podem perguntar, tá, professora, mas tem conserto? Claro que tem, é treinamento. Liderança sem treinamento acaba virando o quê? Uma função. O que está lá na carteira de trabalho dele. Ele pode ser coordenador, supervisor, diretor, CEO, pode ser qualquer coisa. Só que não tem a capacidade de liderança. E essa questão não se nasce com ela. Ninguém nasce líder. Nós nos tornamos líder. Nós, no treinamento permanente, contínuo, precisamos trabalhar a nossa liderança. E aí eu já aproveito para dizer que existem técnicas, recursos maravilhosos, e eu estou sempre citando um deles aqui, porque é fantástico, que é a análise pessoal, comportamental, onde você aprende, inclusive, qual é o teu tipo de liderança. E o que está faltando nessa liderança para que você desenvolva e possa ser uma liderança, desenvolver uma liderança assertiva, que é o que nós vamos falar na sequência. Então, chefe é função, qualquer um pode ter. Agora, liderança é treinamento, é disponibilidade, é autodesenvolvimento, é a capacidade de desenvolver pessoas, de desenvolver processos e de atingir metas. E aí você precisa de treinamento. E seja bem-vindo ao clube. Por quê? Porque quando nós assumimos a responsabilidade para trabalhar com pessoas, nós primeiro temos a obrigação de começar por nós, de mudar os nossos comportamentos, de alinhar as nossas atitudes aos objetivos que estamos desenvolvendo. Então, é para todos. Não é só para mim, não é só para o professor. É para todos nós. Eu tenho a formação em filosofia e junto com a professora Sirlene nós temos a formação em coach, master coach.
E tem um filósofo, tanto na filosofia quanto no processo de coaching, que é fundamental, que é o Sócrates. Né? E o Sócrates diz o quê? Comece por conhecendo quem você é. E aí é importante você fazer esse processo de autoconhecimento, de busca de compreender quem você é, para você saber o seguinte, quais dessas qualidades que você tem, que, digamos assim, ajudam o processo de liderança, mas aquelas que talvez você precisa desenvolver exatamente para se tornar aquilo que nós chamamos de liderança assertiva. E aí nós vamos para um filósofo que é depois do Sócrates, que é o Aristóteles, para nós pensarmos o seguinte, né? O que seria um líder assertivo? O Aristóteles não falou disso, né? Mas quando ele diz, né, que o objetivo da nossa existência é a felicidade, e a felicidade eu alcanço ela por meio de uma prática, de uma vida virtuosa, e por virtude o Aristóteles entende o equilíbrio entre as nossas ações. Então eu não sou nem exagerado, por exemplo, numa determinada situação, e nem sou omisso diante dela, mas eu ajo com equilíbrio. Então um líder assertivo, pensando a partir de Aristóteles, o que seria um líder assertivo? É aquele que age com equilíbrio, né? É aquele que consegue entender uma determinada situação, conhecer as pessoas com quem ele trabalha, e trabalha com cada uma das pessoas não de maneira igual. Essa é uma outra ideia que a gente pode tirar do Aristóteles. O Aristóteles diz o seguinte, uma sociedade, para ser justa, você não pode tratar todo mundo igual, porque quando você trata todo mundo igual, você continua reforçando as desigualdades. O que ele diz? Não, você tem que tratar de maneira desigual. Mas quando ele fala tratar de maneira desigual, não significa que você tenha que retirar direitos de uma outra pessoa. Não, não é isso. Né? Mas tratar de maneira desigual significa o seguinte, tratar na sua especificidade. Cada uma das pessoas numa empresa, numa família, numa sala de aula, né? Vamos pensar numa sala de aula, os alunos não são todos iguais. Cada um tem uma natureza específica, né? E aí o professor, como um líder naquele momento, assim como o diretor de uma escola, né? Nós temos algumas professoras aqui que são diretoras, a professora Gisele, a Dani também, né? Quando você comanda uma escola, né, os professores também não são iguais. E se você trata todos os professores da mesma maneira, você está reforçando a desigualdade. Então a gente aprende com Aristóteles o quê? Que o líder assertivo é aquele que sabe agir com equilíbrio, é aquele que busca, né, uma equidade, que é diferente de igualdade. E aí, professor, entra 3 teorias que nos respalda sobre a questão das relações humanas e do papel do líder. Vocês acham que é uma? Não, é 3. Sem contar essas especificações vinda da filosofia, porque nós estamos sempre trabalhando na junção entre a filosofia e as teorias mais modernas, as teorias mais atuais. E vocês veem a relação maravilhosa que tem. Olha só, a primeira teoria fala sobre traços de personalidade. Então, assim, o líder que não desenvolve aspectos pessoais como honestidade, capacidade de delegar, capacidade de definir metas. Desenvolver a sua capacidade de comunicação assertiva, de confiança, de compromisso, de autenticidade, gente, e de criatividade e aprimoramento permanente. Essa pessoa não é uma candidata para ser líder. E não é nem eu e nem o professor que estamos dizendo. São as teorias. Então, veja bem, essa capacidade, esse querer melhorar permanentemente é uma condição de líder, de ser um líder. E essa capacidade de aprimoramento permanente envolve conhecer as pessoas, envolve o que é lidar com pessoas. Esses dias, professora, nós tivemos uma situação que uma pessoa chegou para mim e falou assim, professora, está difícil lidar com pessoas. Eu falei, e você vai fazer o quê? Professora, eu vou mexer com bicho. Sim, mas os bichos têm um dono. E esse dono é gente. Então, mesmo que você vá lidar com bicho, você vai ter que lidar com pessoas. Então eu vou para a área das máquinas. Essas máquinas têm dono. Foram feitas por pessoas. Foram feitas por pessoas. São apenas artifícios para melhorar a vida de quem? Das pessoas.
Portanto, se elas quebrarem, vai ter pessoas que vão chamar você. Nós não deixamos nunca, em nenhuma atividade humana, de lidar com pessoas. Ah, mas as pessoas são difíceis. Aham, você também é. Nós também somos. Então, aprender a lidar com pessoas significa aprender a lidarmos com nós mesmos. Aprendemos a conhecer os nossos limites. Aprender a conhecer o quão difícil é lidar com os nossos comportamentos. Agora, imagine uma família. Pense lá, você que é mãe e pai. Você tem 2 filhos. Você trata os 2 filhos, 5, 10 filhos do mesmo jeito? São cada um uma personalidade, um jeito de ser, e que precisa ser estimulado de forma diferente. Aquela história de antigamente que dizia assim, algumas mães ainda insistem nisso: ai, eu amo meus filhos todos iguais. Que mentira, mamãe, porque os filhos precisam de amor diferente. Eu não estou subestimando o amor maior para um para outro. É o que o professor acabou de dizer agora. Mas cada um precisa ser amado do seu jeito. E o seu jeito é diferente. Às vezes nós observamos que um filho precisa mais da nossa atenção. Quando chega um outro filho, quanta atenção a gente tem que dar para aquele maior? Porque é ele que vai se sentir o quê? Perdendo um espaço. E se você não trabalhar bem e liderar bem com essas relações, o que vai acontecer? Você pode estar criando problema. Não para o pequeno, mas para aquele maior, que não está entendendo muito bem o que está acontecendo. Então, até na nossa família, até nas relações de dentro das nossas casas, nós precisamos saber como cada um quer ser tratado, como cada um quer ser amado, o que cada um precisa, para a gente poder atender essas necessidades. Imagina quando você vai lidar com pessoas estranhas. E uma outra coisa muito importante, que nós reforçamos muito nos nossos treinamentos nas empresas. Empresa não é um lugar como na família. Você escolheu viver com aquelas pessoas. Você trouxe aquelas pessoas para a tua vida. E assim, mesmo assim, você escolheu. E elas têm problemas. Os relacionamentos têm problemas. Agora imagine num lugar onde se reúne pessoas de formas diferentes, de educação diferente, de nível de escolaridade diferente, de contextos culturais diferentes, de tudo diferente. E aí vocês querem que funcione bem? Nós, só pelo fato de sermos pessoas, precisarmos lidar com essa situação das diferenças, já nos cria um grande desafio. E para o líder, ele não está só cuidando de um departamento, ele está cuidando dos interesses em prol do objetivo coletivo. Portanto, gente, líderes, não trate as pessoas do seu time, da sua equipe, com privilégios. Exatamente. Com meritocracia. Sabe? Essas definições são muito complexas. Por quê? Porque o mérito de um não é o mérito do outro, mas por que ele não tem essas mesmas condições? Porque ele tem outras. Ele pode apresentar outras. E é esse o valor que a gente tem que dar nas pessoas. A capacidade delas poderem oferecer aquilo que elas podem, e não só o que tem no momento, mas o que ainda pode ser aproveitado, desenvolvido, treinado. É oportunidade. Oportunidade que precisamos dar para os nossos times, para as nossas equipes. E isso faz toda a diferença, né, para aquilo que nós estamos pensando, para o que nós também estamos chamando de o novo normal. Né? O novo normal é nós pensarmos uma sociedade que se construa a partir de novos valores, de novos fundamentos, né? De novos princípios. Né? É nós pensarmos o seguinte: tudo isso que nós estamos vivendo não é um problema individual, não é um problema de um determinado grupo, mas é um problema da coletividade, é um problema de toda a sociedade. E dessa forma, né, nós temos que pensar o seguinte: a solução também ela é coletiva, ela tem que envolver toda a sociedade. E aí não faz sentido alguns comportamentos individualistas. Não é nem aqui nós não estamos falando assim negando a individualidade, não é isso. Mas é o comportamento que a pessoa pensa somente a partir dela mesma. Ela não pensa no outro, né?
E aí, quando nós falamos de uma liderança assertiva, nós estamos pensando num líder que ele pensa nele, mas pensa também nos outros, em como ele se relaciona com esse outro. Tá? Quais são, e aí, para nós pensarmos, né, quais são os tipos de liderança mais comuns que nós temos aí nessa nossa sociedade? Só gostaria de reforçar um comentário que a Ivonete deixou aqui, né, a respeito disso tudo, que ela disse o seguinte: é tudo sistêmico. Tudo sistêmico. Tudo está interligado. Está interligado. Né? Uma coisa influencia a outra. Uhum. Ó, perfeito. Perfeito, né? E a Gisele diz o seguinte: e nem fazer a política da boa vizinhança. Gente, que baixaria, né? Tem um outro termo, né, que a gente podia falar assim. Então, do puxa-saquismo mesmo. Puxa-saquismo mesmo. Né? Gisele, não. Você foi muito polida, Gisele. Você foi muito educada. Mas vamos lá, é o puxa-saco mesmo. Gente, nós estamos cansados de ver isso nas relações humanas em todos os lugares. Tem lá os perfis, as situações em que o líder precisa estar isento dessa condição. Porque se ele não der o exemplo, ele fomenta isso dentro da equipe, e eu tenho certeza que vocês já viram isso acontecer. Que o líder, que é o responsável para fazer uma gestão das relações humanas e tratar isso de uma forma saudável, é o primeiro a criar essas relações tóxicas e essas relações complexas aí. Então, cuidado com o puxa-saco. Ele não tem competência, por isso ele precisa puxar o saco. Cuidado, líder, com as pessoas que querem fazer a caveira das outras. Porque o líder não se mistura com isso. O líder tem outros procedimentos. Quando eu preciso ficar fazendo a conversinha no paralelo, no corredor, para saber o que está acontecendo dentro do meu time, da minha equipe, é porque eu não estou exercendo o meu poder de liderança. Porque o líder chama para a escuta. O líder chama para a conversa, para entender. O líder tem uma visão sistêmica, muito bem lembrada aqui pela Ivonete, da sua equipe, do seu trabalho, da sua empresa, da sociedade. Veja, não é uma visão restrita, é uma visão sistêmica do todo. E principalmente, não cair nos jogos psicológicos. Muitas pessoas reclamam dentro dos times, das equipes, o problema da fofoca. Mas um dos grandes disseminadores de fofoca é essas relações tóxicas, inadequadas que se cria dentro dos times, dentro das equipes, e que precisam ser trabalhadas. E aí o professor perguntou, então quais são os tipos de liderança que a gente tem aí hoje? Gente, eu comecei a estudar liderança, e o professor também, porque eu conheço ele desde essa época, não que a gente é velha, a gente é precoce, mas nós começamos a trabalhar liderança dentro da pastoral da juventude, do Movimento Popular, PJMP. Alguém lembra aí? Alguém está aí? Pode entregar, pode entregar a idade. Nós estamos entregando, da década de 80, hein, gente? Não, professor, não explore muito a informação, porque senão fica complexa. Gente, então, são mais de 40 anos estudando essa questão da liderança, para chegar a uma questão que é o seguinte: existem vários tipos de liderança, e a gente ouve falar nesse tipo de liderança desde essa época. Eu só vou fazer uma citação delas aqui para vocês relembrarem, mas vocês também já ouviram falar. Os tipos de liderança: a autocrática, que é o líder mandão, a gente chamava do líder autoritário. Lembra disso? É a autocrática. Depois nós temos a liderança democrática. Depois nós temos hoje a situacional. E nós temos a liderança liberal, ou laissez-faire, que é aquela seguinte, que ninguém manda, ninguém obedece. Tudo fica à vontade. Então, assim, tem algumas coisas que a gente aprendia quando trabalhava essa questão da liderança, então. E tiraram de cena uma muito importante, que lá daquela época a gente estuda, mas que agora não aparece nas teorias. A paternalista. Vocês sabem o que é uma liderança paternalista? Autoritária, todo mundo entende. Autocrática, todo mundo entende. Democrática, todo mundo entende também. Que é aquele líder que abre para o seu grupo o que precisa ser feito, que compartilha, que faz junto, que pede opinião e tal.
Depois nós temos a situacional, que agora, dentro dessa nova abordagem, eu acredito ser a mais inteligente. Por quê? Porque em alguns momentos você precisa ser autocrático. Você precisa ser autoritário. Você precisa dizer o que você quer. Em alguns momentos você precisa e necessita ser democrático. Em outras situações, você tem mesmo que deixar o time, sabe fazer o quê? Faça, vamos ver o que vai acontecer. Comandem vocês. Deixa o time ir para a guerra. Dá autonomia, dá responsabilidade. Dá autonomia, dá responsabilidade. Mas tudo depende de um fator. Quando é que você sabe que você vai precisar ser autocrático, paternalista? O paternalista é aquele seguinte, que ele é extremamente autoritário. Por isso que ele agregou nas novas teorias, na teoria do autocrático. O paternalista é o seguinte, é aquele que fica pegando todo mundo no colo. Ai, vem aqui, você tá mal. É o paizão ou a mãezona. Né? A mãezona. Só que é o seguinte, quando as coisas não saem do jeito que ele quer, porque ele não tem autoridade. As pessoas têm o quê? Compaixão, têm... até pena. A pena. Mas quando a coisa esquenta, a chapa esquenta, o que ele faz? Olha o que vocês estão fazendo comigo. Eu sempre fiz tudo por vocês, vocês não reconhecem o meu valor. Olha o autoritário aí. O chantagista. O chantagista. Quantas vezes você não viu uma mãe e um pai falando assim pro filho? Uma mãe faz tudo pelo filho. O pai faz tudo pelo filho. O filho não reconhece o amor e o valor de uma mãe. Gente, tá bom uma mãe e um pai fazer isso. Não é tão bom. Mas vai lá. Mas um chefe. Uma função de liderança dentro de uma empresa. Comandando um grupo de pessoas. Nesse mimimi. Então a gente precisa saber. Eu agora, na minha equipe, preciso ser mais autocrática. Eu vou ser autocrática. Eu agora vou mandar e vocês vão obedecer. Às vezes é importante e precisa. É necessário. Né? Mas não pode ser minha postura. Assim como também, toda vez que você encaminha o seu grupo, vamos votar. Não quer dizer que você está sendo democrático. O democratismo, né? Não quer dizer. Olha, segue meu raciocínio. Vamos imaginar o seguinte. Você tem um time, uma equipe de 20 pessoas. Me ajuda, professor? Você vai fazer uma votação. Certo, professor? Porque é democrático. 20 pessoas. A gente acha que votar sempre é sempre democrático. Isso. Né? Então vamos lá, professor. 11 pessoas votaram sim, o resto não. Quem ganhou a parada? Ganhou a maioria. Por um? A maioria Pois foi é. um. Isso é democrático? E os outros 9? Como é que fica? Vocês estão entendendo como nem sempre a democracia é um fator de votar tudo, de todos? Não existe consenso. O que existe é bom senso. Ao invés de você encaminhar tudo para votação, porque você está achando que você está sendo democrático, se posicionarem pelo sim e pelo não. Gente, nós precisamos, e isso é treinamento, porque nós aprendemos na nossa crença limitante, nos nossos pensamentos limitantes, que ser democrático é o quê? Chegar a um consenso. Aí você não entende porque que tua equipe votou 11 contra 1, contra 11 contra 9, e saiu todo mundo da sua reunião fazendo exatamente o que não era para fazer. Ou fazendo uma nova votação nos corredores, né? Ou fazendo uma nova votação nos corredores e principalmente fazendo a maior rechaçação do projeto que você apresentou para o time. Então, é pensar como você vai proceder no que é o ser democrático. Qual é a postura desse ser democrático. E ser democrático, às vezes, precisa ser o quê? Dar autonomia para a equipe. Vai lá, vocês vão fazer de acordo com o que vocês julgam ser importante e vamos ver o que vai acontecer. Mas não pode deixar o time sem uma meta, sem uma liderança, sem apontar um caminho, sem um projeto. Esse é o grande problema. E um outro problema dos líderes, independente de qual é o teu perfil, é que você pode treinar de um perfil para o outro, desenvolver essas habilidades e conhecer
Isso aqui é muito importante, gente. Qual é o momento que o seu time, a sua equipe está? Porque se o momento... Vamos usar o exemplo lá de um grupo que está começando. Agora, nesse momento, nessa fase do grupo, é importante que você seja mais diretivo, que você seja mais autocrático, que você esteja mais no comando. Com o tempo do desenvolvimento da equipe, a equipe vai criando autonomia e você pode tornar essa equipe mais democrática, deixar que as decisões aconteçam de forma mais coletiva. Chega um determinado momento que essa equipe precisa o quê? Você já pode agir de acordo com a situação. Tem situações em que você vai poder ser mais assim, mais incisivo, mais diretivo. O outro não, você pode abrir mais, mas principalmente valorize todas as lideranças que vão aparecendo desse processo de treinamento. Esse é um fator muito bonito dentro das equipes, que é florescer, que é ver nascer novas lideranças e novas pessoas com capacidade de comandar umas às outras. A razão deve ser a nossa orientadora. Então, eu não devo agir porque eu tenho medo de fazer alguma coisa, por exemplo, ou porque eu tenho medo de ser punido, porque eu tenho medo de ser castigado. Não devo agir porque os outros estão me dizendo o que eu devo ou não devo fazer, mas eu consulto a minha razão. E aí ele fala assim, nesse consultar a sua razão, né, ele fala assim, pensa na seguinte situação. Isso que você quer fazer tem validade universal? Vale para todo mundo? Ou só vale para você? Né? Às vezes, em sociedade, algumas pessoas acabam agindo da seguinte forma. Não, eu posso fazer assim, mas o outro não pode fazer assim, o outro não pode agir assim. Então, pensar da seguinte forma, né? Se você qualquer situação, qualquer comportamento, qualquer a ação que você vai tomar, essa forma como você quer agir, ela pode ser seguida por outras pessoas, né? Ou não tem validade para todo mundo. E aí uma outra coisa que ele faz uma distinção, que é agir por dever e agir conforme o dever. Né? O que é agir conforme o dever? Bom, tem lá, vamos voltar àquilo que eu falei anteriormente, né, que a gente já conversou em outras lives sobre o compliance. Né? Tem lá uma norma que diz que você não pode assediar no seu local de trabalho, seja você líder, chefe ou simplesmente colega de trabalho. A lei estabelece isso, né? Tem punição e assim por diante. Bom, eu não assedio não porque eu estou convencido de que eu não devo me comportar assim, mas eu me comporto só porque a lei, então eu me comporto conforme a lei. Né? O que o Kant diz? Não, você tem que agir por dever, né? Ou seja, em respeito ao outro. E aí o líder tem que ser aquele que não vai agir somente porque está escrito na lei que ele tem que fazer assim. Né? Ele tem que respeitar o outro, ele tem que ser claro, ele tem que ser assertivo, ele tem que ser direto, né? Por respeito inclusive ao outro, primeiramente a ele, mas também em relação ao outro. Então eu acredito que essa contribuição que o Kant traz para nós, né, de nós pensarmos as nossas relações, né, os tipos de liderança, né, que podem variar e devem variar de acordo com o contexto, né? Em determinados momentos você precisa ser mais diretivo, em outros momentos você precisa ser mais democrático, né? E isso você só consegue fazer, eu acredito, né, da seguinte forma: se você sabe quem é você, quais são as suas características, quais são os seus pontos fortes, e se você conhece a sua equipe. E aí eu acho que é importante, né, talvez falar aqui um pouquinho, né, de como a análise do perfil comportamental pessoal e profissional, como que isso pode ajudar nesse processo de liderança. Né? É uma importante ferramenta, inclusive, para melhorar as relações interpessoais dentro de um espaço de trabalho. Ela é importante para você se conhecer, saber qual é o tipo de liderança que você tem, que o meio exige. A própria análise já traz no relatório o tipo de liderança que você é e o tipo de liderança que o meio em que você está hoje está exigindo de você. E por onde você deve começar, olha só, tá perfeito.
E também ela é importante, ela é fundamental se você tem a análise comportamental do seu time, das pessoas que estão ali. Até para que você possa aproveitar esses talentos, utilizar esses talentos de uma forma adequada, fazendo aflorar aí a motivação das pessoas. Hoje, gente, guarda isso, líderes. Hoje nós temos pessoas maravilhosas. Só que às vezes essas pessoas maravilhosas, esses talentos maravilhosos, eles estão no lugar certo, mas fazendo a coisa errada. E como que a gente vai saber? É conhecendo o nosso time. Provavelmente tem alguém aí louco para ficar nessa empresa, mas em outro departamento. Então a gente precisa conhecer o nosso time, a nossa equipe, até para poder saber o que vamos fazer, o que podemos aproveitar desses talentos maravilhosos que estão aí. Mas eu queria também dizer para vocês que o líder, ele não pode esquecer esse tripé, que ele lida com pessoas, processos e meta. Se ele ficar só nas pessoas, ele vai perder os processos e metas. Se ele ficar só nas metas, ele vai perder pessoas. E se ele não ter uma organização, um processo, ele também vai se perder na sua direção. Então é fundamental que esse tripé ande junto, caminhe junto. E aí outra coisa importante é nós pensarmos nos tipos de lideranças que apareceram aí, que estão aparecendo aí e que estão presentes no nosso dia a dia. E nós fizemos um estudo de março, quando começou a pandemia, até os dias de hoje, o que a gente observou de processos de liderança importantíssimas que ocorreu. O primeiro fato aconteceu lá no período de março, quando iniciou toda a confusão lá da pandemia e tal. Vocês lembram de uma empresária curitibana que apareceu gravando um filme e jogou nas redes sociais, dizendo que quem quisesse ficar em isolamento social poderia ficar, mas deveria receber uma marca, uma fita vermelha, para que todo mundo identificasse quem não queria trabalhar? Ela é uma líder, é uma empresária. Como que as pessoas estão se comportando? Que tipo de referência, que tipo de ética, que tipo de comportamento essas lideranças estão apresentando? O segundo caso que nos chamou muito a atenção aconteceu dentro de um hipermercado, o Condor, onde um senhor entrou dentro do supermercado, já estávamos sobre as regras do uso de máscara, ele foi abordado por um segurança, que não deixou, para cumprir a sua norma, a responsabilidade, ele foi agredido porque não permitiu que ele entrasse sem máscara. E aconteceu de um tiro um estupido de tiro saiu dali, daquela confusão, daquela encrenca. E o que aconteceu? Esse tiro pegou uma funcionária e matou essa funcionária. É para vocês observarem que nós estamos sobre a responsabilidade de uma norma. E como que as pessoas se comportam a essas normas? Aí nós temos, eu trouxe do mês de maio e junho, os lugares onde nós tivemos denúncia de corrupção, onde as lideranças da área de saúde estão sendo condenadas por praticarem atos de corrupção, aproveitando uma norma que é de abertura, que é a flexibilização às normas, por causa de uma pandemia, e as lideranças aproveitando esse ensejo para praticar um ato de corrupção. Foram mapeados esse tipo de comportamento no Amazonas, no Rio de Janeiro, em Santa Catarina, Paraíba, São Paulo. Nós estamos trazendo esses dados desses estados porque estão na mídia. E para não correr o risco de falar o que nós não temos certeza, nós só estamos trazendo os casos que estão efetivamente e corretamente expostos na mídia e comprovados. Agora, essa semana, em julho, está quentinho, essa semana, quinta-feira passada, sexta-feira, foi a semana passada que ocorreu, mas veio para a mídia agora no final de semana. Daquele casal
lá no Rio de Janeiro, em que um fiscal foi cobrar, exigindo a aonde a moça fala, cidadão não, engenheiro civil melhor do que você. Então veja, que situação é essa? Como nós estamos nos colocando perante a sociedade no que tange às nossas normativas? Quantas festinhas clandestinas você está ouvindo por aí que as pessoas estão fazendo para desrespeitar a lei? Quantos problemas com questão de uso de máscara? Inclusive com o nosso líder mor, o presidente da República. Então são situações que nós precisamos pontuar para que o respeito às normas, o respeito às regras sejam para todos e não para alguns em detrimento do outro. Então regras e normas não foram feitas para prejudicar ninguém, para causar problema para ninguém. É uma forma de organização e de estruturação da sociedade. E o líder, ele precisa ter essa capacidade de saber fazer uma gestão dessas normativas, para que essas normativas tenham valor para todos, e que todos respeitem, não porque é uma obrigação, ou porque está na lei, mas respeita porque é necessário no momento. Qual foi a resposta da empresa? Olha agora o que aconteceu. Aí houve uma forma de liderança. A empresa ficou sabendo, através da mídia, o ocorrido com essa funcionária. E essa funcionária foi demitida. E segundo a empresa, ela foi demitida por quê? Porque ela desrespeitou princípios que a empresa defende, que é o cuidado da saúde de todos, que é o respeito às normas e às regras. Então vejam vocês, a importância do líder não é só para os momentos de comportamento do seu time. A liderança é uma liderança que atua inclusive na sociedade como um todo. E nós precisamos de líderes mais compreensivos, mais éticos, mais solidários e mais justos, para que realmente possamos viver em sociedade de uma forma igualitária, de uma forma democrática e principalmente de uma forma aonde cada um tem o seu papel e cada um pode exercer o seu papel com criatividade, com desenvoltura e principalmente aproveitando todos os nossos talentos para fazer valer a nossa história e a vida extraordinária que todos nós merecemos. Isso que a professora Shirley chamou a atenção agora é importante, porque nós estamos vendo já há alguns anos, né, e agora, nesse momento, essas coisas elas estão sendo mais evidentes ainda, que é aquilo que eu falei anteriormente, né, do compliance, né, que você estar em conformidade com as normas que são coletivas, com as regras que são coletivas. Tá? Tanto o processo aí de algumas pessoas serem demitidas, aquilo que a gente falou anteriormente, as pessoas são contratadas pela competência técnica e são mandadas embora pelo seu comportamento. Tá? Da mesma forma como nós vimos na semana passada, e também nessa semana, algumas empresas que faziam propaganda em determinadas redes sociais, que essas empresas, grandes multinacionais, começaram a retirar a propaganda dessas redes sociais. Por quê? Porque elas também não estão em conformidade com o quê? Com a ideia de uma sociedade melhor, uma sociedade que progrida, uma sociedade que pense de maneira diferente. Né? Então, quando nós pensamos esse novo normal significa o quê? Olha,
nós temos que repensar nossos valores, nós temos que repensar as nossas crenças. Nós temos que organizar a sociedade sobre outros fundamentos, sobre outros parâmetros, que não aqueles velhos parâmetros que estavam nos levando à infelicidade. Aquilo que Aristóteles, né, que eu falei anteriormente, né, qual é o objetivo final da nossa existência? É a felicidade. Se o nosso objetivo é a felicidade, e alguns valores, algumas crenças não nos levam à felicidade, então está mais do que na hora de nós abandonarmos esses valores, essas crenças, e trazer outros, trazer novos, né? Para daí construir esse novo normal para que a gente possa ser feliz. E aí a gente mapeou para vocês, ó. Quais são as posturas, atitudes, comportamento que um líder assertivo deve ter? Tchan, 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 tchan. Empatia, gente. Se coloque no lugar do outro, aprenda a se colocar no lugar do outro para poder entender as atitudes e o comportamento de cada pessoa que você está liderando. Seja empático. Seja um excelente comunicador. Fale a coisa certa para a pessoa certa e na hora certa. Isso é fundamental. Sem líder assertivo, sem comunicação assertiva, não tem condições. Líder assertivo tem que ter uma comunicação assertiva. Ele tem que ter ética. E desenvolver essa ética não porque precisa e porque está na lei ou porque está na regra, mas porque é bom para todo mundo. É excelente, é importante. Postura ética. Não diga para os outros aquilo que você não faz. Não existe mais essa história de faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Você é o exemplo. E o melhor exemplo tem que ser aquele que você quer passar de forma excelente. Não é meia boca, é excelente. Seja organizado. Tenha um plano de ação, de meta, de estrutura, metas acessíveis, metas que realmente motive o seu time. Trauma social, um trauma coletivo. Mas de forma correta. E tem que ser humano. Tem que respeitar ao humano que está em você, assim como você quer que o humano que você vai interagir respeite o humano que está aí construindo uma história, levando o seu trabalho, o seu talento para servir a uma sociedade, a uma comunidade, porque todos nós agimos pelos nossos propósitos. Ajude as pessoas a construir o seu propósito. Ajude as pessoas a agir de forma que essa ação seja uma missão de transformação. E aí, galera, não é fácil, mas aí está o desafio. E faz parte do nosso propósito. Você quer mudar a gente? Começa por você. Comece por você mesmo. Gente, estamos com 1h03, está na hora da gente dizer tchau. Querendo continuar, mas voltamos na semana que vem com mais uma live tratando aí de algumas questões fundamentais para aquilo que nós, assim como outras pessoas, estão chamando de um novo normal. Agradeço aí a presença de todos vocês que nos acompanharam. Pedimos desculpas sobre os travamentos que as pessoas colocaram, mas o nosso sinal está bem bom aqui. Então, mesmo assim, nós vamos dar uma olhada, uma verificada se o problema de travamento foi por aqui. Dá uma olhadinha também no sinal de internet de vocês, para a gente depois conversar o que pode estar acontecendo, tá bom? Tenham todos uma boa noite, um bom descanso.
né, um bom resto de semana que tem ainda, né, a semana está começando, e nos encontramos na semana que vem para mais uma nova live. E olha, nós aprendemos que a gente adora curtidas, adora comentários, adora perguntas, e vocês estão deixando a gente muito mal acostumado com essa brincadeira. Então, por favor, continue perguntando, continue participando, continue compartilhando as nossas lives para outras pessoas, e nos colocamos à disposição para ampliarmos essas conversas com a equipe, com os times de vocês. E se vocês precisarem de algum serviço do Intrépides, estamos aqui à disposição. Estamos atendendo online, com cursos, treinamentos e palestras. Pode fazer contato. Muito obrigado pela presença de vocês e tenham todos uma boa noite, um bom descanso. Beijo, ficam com Deus. A nossa plantinha está em pleno desenvolvimento. Pronto, foi.